Olá, gente, tudo bem com vocês? Chegamos então a esta aula em que eu vou analisar o meu texto feito para essa prova, né, que aconteceu agora no vestibular extraordinário. Agora não, né, meses atrás. E nós vamos compreender aqui qual é a estrutura que eu utilizei e, sobretudo, na verdade, muito mais importante do que isso, qual a estratégia argumentativa, como eu me organizei para defender uma tese que é muito bem definida e como ela foi retomada em todo o texto, tá? Muito mais importante, gente, do que pensar em qual tipo de repertório, qual tipo de estrutura eu vou utilizar, há um modelo pronto, há um modo de ser feito sempre, é a gente pensar no critério fundamental do artigo de opinião, que é trazer uma tese bem delimitada na introdução, defendê-la, né, com os artifícios que a gente tem, as nossas estratégias argumentativas, e no final desse texto, que é a conclusão, reiterar, ou seja, retomar essa tese de uma forma bem explícita para que as coisas, né, fiquem bem redondinhas, digamos assim, né? A gente tem de ter um texto único. Não único no sentido de que é um só, mas no sentido de unidade, tá? Então, eu tenho uma ideia que é defendida e é retomada no final desse texto, beleza? Vamos lá, então. Como a gente já analisou, né, esse tema, duas aulas atrás, a gente já analisou o que a prova estava pedindo ali, então eu vou direto ao ponto. Nós tínhamos ali, então, como tema a felicidade central, né? A felicidade nas relações nas redes sociais, né? Dentro dessas relações que acontecem nas redes sociais. Então, nós deveríamos nos posicionar se essa felicidade acontece de fato nas redes sociais, se ela é problemática. Na verdade, as perguntas que surgem quando o tema é aberto dessa forma, elas podem variar, né? De acordo com as tuas reflexões. Por exemplo, a pergunta que eu me fiz foi se, primeiro, essa felicidade, ela realmente acontece nas redes sociais, ela é uma falsa felicidade? E segundo, será que, acontecendo ou não, nós devemos, de fato, depender das interações nas redes sociais? Será que a nossa felicidade é determinada, de fato, pelas redes sociais ou isso é só uma impressão, né, que se criou? Será que nós, como seres dotados de racionalidade, não temos aí uma liberdade de escolha? Então, essas questões eu fui fazendo para mim mesma a fim de que eu chegue a uma tese, né? De que eu pense a respeito desse tema. Dificilmente a gente vai estabelecer um ponto de vista definido se a gente não se faz perguntas. Por que eu tô falando isso? Porque a diferença aqui do artigo de opinião para uma dissertação lá do Enem, por exemplo, é que lá nós já temos o problema dado. Nós temos um problema em que nós agora vamos elencar quais são os desafios relacionados a esse problema. E aí, por isso que a gente acaba podendo ter modelos mais ou menos prontos, porque, afinal de contas, todos os problemas eles estão relacionados entre si, e aí só vai mudando que a cada ano cai um deles, né? Já aqui, a gente tem algo a refletir, na verdade. Nós precisamos nos perguntarmos, refletirmos e aí sim encontrar uma resposta para essa reflexão. Às vezes o tema vai ser direto, já te perguntando algo, é isso ou aquilo, e às vezes o tema vai ser mais, digamos assim, aberto a outras perguntas. Então, ou a prova vai te dar uma pergunta específica, ou tu mesmo vai fazer essas perguntas. Nesse caso aqui, como eu falei, eu me fiz essa pergunta, né? Será que a gente realmente é dependente? A nossa felicidade depende das redes sociais? E é isso que eu vou defender. Então, o título... Primeiro eu vou trazer o título, mas a gente só vai entender ao longo do texto, né? Vendo pelas lentes da maturidade. Então, vamos lá. Com frequência, estudiosos defendem que a manutenção das relações interpessoais é característica do estado de felicidade humana. De fato, como seres sociáveis por natureza, tendemos a relacionar a felicidade às nossas interações. Porém, devemos observar que, em um contexto de total imersão nas redes sociais, relações rasas e comerciais confundem-se com as
interpessoais, gerando uma certa angústia sobre o lugar onde, de fato, se encontra a felicidade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo a primeira parte essencial da introdução do artigo, que é contextualizar esse tema em debate, ou seja, esse tema que, numa situação real, né, fora de prova, seria a própria reflexão que eu estava tendo ali numa divagação ou diante de alguma coisa que eu li, né? Eu me imaginei aqui, na verdade, vou ser sincera com vocês, eu li o primeiro texto motivador em que nós tínhamos lá um estudo que trazia exatamente assim, né? Que a manutenção das relações interpessoais é a característica do estado de felicidade humana, o estudo que foi feito em Harvard. Só que eu até poderia trazer, né? Poderia trazer esse estudo no meu texto, beleza? Só que eu tive que cortar, porque senão ia ficar muito grande e essa minha introdução já estava grande. Então eu cortei fora aquela parte do estudo de Harvard e coloquei de forma resumida. Com frequência, estudiosos defendem. É como se eu tivesse lido esse estudo e chegado a uma reflexão. Legal esse estudo, né? De que a manutenção... Mas veja bem, não é a manutenção das relações nas redes. É as relações interpessoais entre as pessoas. É característica do estado de felicidade humana. Por exemplo, lá no texto do João, o João trouxe que essa questão de felicidade sempre foi uma questão a ser pensada, né, historicamente. Sempre as pessoas, os filósofos, enfim, pensaram na relação entre felicidade e relações interpessoais. Tanto é que o Aristóteles disse lá, né, que o homem é um ser social. De outro jeito, eu acabei trazendo essa mesma ideia, só que não trazendo isso nas palavras de alguém, né, nem em outra voz. De forma geral, os estudiosos defendem isso. De fato, eu estou concordando, tá? De fato, beleza, como seres sociáveis por natureza, tendemos então a relacionar a felicidade às nossas interações. Realmente, a felicidade está relacionada às nossas relações sociais. Porém, aí eu começo a contextualizar aquela parte mais específica do tema, que é a felicidade nas interações nas redes. Porém, devemos observar, primeira pessoa do plural, porque eu estou aqui envolvendo os leitores também. Nós, né, devemos observar que em um contexto de total imersão nas redes sociais, relações rasas e comerciais confundem-se com as interpessoais, ou seja, elas se misturam. Na minha opinião, na verdade, nós devemos observar que nas redes sociais essas relações comerciais, do marketing, né, por exemplo, isso aí vai ser desenvolvido depois, se confundem, se misturam. Esse confundem-se é o sinônimo de misturam-se com as interpessoais, gerando uma certa angústia sobre o lugar onde, de fato, se encontra a felicidade. Então, as pessoas ficam, né, na dúvida. Bom, eu tô imersa nas redes sociais. Cheia aqui de relações rasas, comerciais, superficiais, relações com pessoas que eu nem conheço. E aí eu fico em dúvida, será que a rede social realmente é um lugar de felicidade? Por que eu tô chamando isso de contextualização do tema? Porque no artigo, a contextualização do tema é justamente mostrar a reflexão que tu está fazendo até chegar na tua tese. Então, eu fiz uma reflexão aqui de que essas coisas se confundem e as pessoas tendem a se questionar, né? É real essa felicidade? Não é? Ela acontece de fato nas redes sociais? Não acontece? As redes sociais são determinantes na nossa felicidade ou não são? Então, tudo isso me levou a questionar, de modo que eu estabeleci, então, a minha posição. Essa vai ser a segunda parte, então, imprescindível da minha introdução, que é o meu posicionamento, o qual será defendido ao longo do texto. Desse modo, penso que está demarcando, né, a minha voz de primeira pessoa. Eu não posso colocar aqui pensamos, nós precisamos pensar, porque eu quero me mostrar como autor desse texto, tá? Não é que não possa, mas é melhor não. Penso que, considerando o objetivo central das plataformas digitais, não há motivos para condicionarmos, não há, na minha opinião, tá?
para condicionarmos nossa felicidade às interações virtuais, caso seja alcançada autonomia de pensamento. É isso que eu vou defender no meu texto. Só que tu vai perceber que a minha estratégia argumentativa agora, em ordem, vai obedecer exatamente isso daqui. Primeiro, eu vou dizer que, considerando o objetivo central das plataformas digitais. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou te explicar, né, como se tu fosse meu leitor dessa revista que eu vou publicar meu artigo, qual é o objetivo central das plataformas digitais. Eu vou trazer aqui a estratégia do conceito, só que esse conceito não é uma mera descrição, é um conceito trazendo aqui a minha marca argumentativa. Eu estou defendendo, na minha opinião, que o objetivo central das plataformas digitais é o comércio, é as relações mais rasas, né, que tem como finalidade o lucro. E aí é que entra essa confusão da felicidade. Só que eu vou dizer o seguinte, considerando esse objetivo, tá? Dentro desse ponto de vista, não há por que a gente condicionar uma felicidade às relações nas plataformas digitais. Caso sejamos autônomos em nosso pensamento. Então, se a pessoa, né, tem maturidade, por isso que esse é o título do meu texto, vendo pelas lentes da maturidade, se a pessoa é madura, se a pessoa tem uma autonomia de pensamento, se ela sabe fazer boas escolhas, não há por que se preocupar se a felicidade está ou não relacionada às interações nas redes sociais, porque a pessoa vai, né, levar essas redes como, né, mais uma parte ali do seu dia a dia, não o foco disso. Eu tô te explicando, na verdade, eu tô antecipando a minha explicação da minha tese, que tu vai encontrar tudo isso no meu texto, porque eu tô tentando explicar aqui qual foi o meu planejamento de texto. A partir do momento em que eu tenho uma tese, na verdade a minha tese, a primeira coisa que eu pensei foi isso aqui só. Não há esse condicionamento da felicidade às interações nas redes sociais. Isso veio do fundo do meu coração, né? Dessa vez, né? Às vezes eu faço algumas teses que nem sempre eu acredito, mas é a melhor forma de argumentar. Mas aqui eu realmente acredito, olha, a felicidade não está relacionada às interações se a gente for maduro. Claro que para muitas pessoas está relacionado, tanto é que há, de fato, uma influência das redes. Não vou negar isso, né? A partir disso, eu comecei a fazer, tá, como é que eu vou planejar esse meu texto então, né? Como é que eu vou defender essa tese? Bom, eu pensei, primeiro eu vou ter que explicar para o meu leitor que eu só acho que não dá para condicionar, ou seja, a minha felicidade depende disso. Primeiro eu vou ter que explicar para o meu leitor que as redes sociais têm um objetivo específico. As redes sociais tá lá, quando Mark Zuckerberg criou lá o Facebook, era de fato para ser uma rede social de amigos, mas, né, tomou tamanhas proporções que não tem como não ser uma rede extremamente focada no lucro, né? Esse é o foco. Então, eu preciso explicar, preparar o terreno para o meu leitor para que ele consiga agora entender daqui a pouco o meu ponto de vista central. Isso não significa, gente, que eu vou ficar o parágrafo inteiro só falando de mercado, de marketing, de consumo. Não! Nesse mesmo parágrafo, eu vou tocar na questão da felicidade, das interações nas redes sociais. Então, isso é fundamental para que a gente não perca de vista o tema, porque afinal de contas, embora estejamos fazendo um artigo de opinião em que o texto é mais livre, a gente está numa situação de prova, né? E a gente precisa mostrar pro corretor que a gente compreendeu muito bem o tema. Então, isso acaba sendo um critério de prova, né? Não especificamente da estrutura do artigo de opinião, mas se a gente está numa situação de prova, a gente precisa fazer isso, tá? Então, olha só. Como eu falei para vocês, esse primeiro parágrafo argumentativo eu vou trazer aqui um parágrafo conceito que a gente já viu na aula de estratégia argumentativa, mas lembre-se, não é uma mera descrição. Eu estou argumentando, né, o que, na minha opinião, significa as redes sociais, qual é o objetivo central das redes sociais. Realmente, aí eu vou para essa parte, ó, em rosa. Realmente não há como negar a influência das redes sociais na felicidade do indivíduo pós-moderno.
sendo necessário entender primeiramente o que significa interagir nesses ambientes. Então, tópico argumentativo. O que é um tópico argumentativo? É aquela frase que resume o meu parágrafo. Primeiramente, então, eu vou definir o que significa interagir. Olha a palavra do tema ali aparecendo. Interação. Interagir nesses ambientes. Porque eu realmente não tenho como negar, né, que essa influência existe na felicidade. Tá aqui outra parte do tema. Nesse sentido, vejo, primeira pessoa, vejo que, para a maioria das pessoas, tais redes representam despretensiosos momentos de entretenimento. Contudo, para outra grande parcela, constituem importantes ferramentas de trabalho, em que validar, ou seja, né, confirmar a felicidade por meio do marketing é a regra. É a regra, né, do mercado. No marketing, eu preciso mostrar que o meu produto gera bem-estar, gera felicidade. Não tem como fazer o contrário. Como é que eu vou fazer a propaganda? Ah, esse mouse aqui, ele é ergonômico, porém ele vai te proporcionar um certo desconforto no mindinho. Não, né? Toda a propaganda é proporcionando um bem-estar, porque ele é ergonômico, etc. Tá? Essa é a regra do mercado. O que fica evidente, aqui, gente, é o momento em que eu comprovo essa tese. Na verdade, parte da minha tese total, mas faz parte da minha tese. Tá vendo que é um parágrafo conceito, definindo o que é a interação nas redes sociais, mas isso faz parte do meu ponto de vista. Então, eu vou comprovar. O que fica evidente ao rolarmos a tela de plataformas como Instagram, YouTube e TikTok. Eu citei aqui as principais plataformas, né, de redes sociais que tem essa forte tendência, né, de influência marqueteira, digamos assim, no nosso bem-estar. Isso porque... eu vou explicar, então. Bom, isso porque em tais ambientes tudo é vendido. Eu tô explicando por que as redes sociais validam a felicidade. Porque nesses ambientes tudo é vendido, tudo mesmo. A cirurgia que eleva a autoestima, isso é relacionado à felicidade. O curso que acelera o sucesso relacionado à felicidade. O suplemento que garante ânimo e disposição, relacionado à felicidade, né, bem-estar. E não há o que fazer em relação a isso. É apenas o mercado sendo mercado, com seu objetivo de lucrar acima de tudo. O que eu tô querendo dizer aqui? Justamente é um conceito, eu não tenho como modificar essa realidade. Por isso que eu tô preparando o terreno para o meu leitor e tô dizendo, olha, não tem o que fazer. O que importa é o indivíduo, cabe ao próprio indivíduo definir se isso vai mexer com a sua felicidade ou não. Por exemplo, o João, lá no texto dele, defendeu que a felicidade ali, o bem-estar vai depender das escolhas que o usuário faz ao seguir ou não determinados perfis. Não é exatamente isso que eu vou falar no meu texto, mas nesse mesmo viés, assim, de autonomia de pensamento, eu vou trazer isso, tá? Por essa perspectiva, a interação entre os usuários nas redes é valiosa, pois assim são identificados os desejos de felicidade do consumidor a fim de moldar a nova oferta. Então, eu estou explicando aqui, né, por que esse mercado... Desculpa, não é porque o mercado. Por que a interação, tema, não perco de vista o tema, não é só a felicidade moldada pelo marketing, mas... Por essa perspectiva, cadê a parte da interação aqui? O que tem a ver interação nesse parágrafo que eu estou discutindo? A interação entre os usuários das redes é valiosa, tá? Não é só a felicidade, mas a interação é valiosa, pois assim, é justamente nessa interação de usuário e empresa, digamos assim, que são identificados os desejos de felicidade do consumidor, assim, desse mudar uma nova oferta.
Nunca a gente se ouve no mercado um marketing tão assertivo, né? Tão assertivo no sentido de ser objetivo, porque é por meio dessas interações, dos cliques, das curtidas, dos comentários, que o mercado entende, pelos algoritmos mesmo, como o consumidor está se comportando e o que ele quer afinal. Então é muito mais fácil de fazer uma nova oferta. Devido a isso, entendo. Daí, né, eu chego à conclusão sobre a felicidade. Entendo a preocupação existente em relação à obsessão pelo bem-estar observada no ambiente digital. Por que há uma obsessão de felicidade? Uma vez que não há limites para o que se veicula. É o mercado sendo mercado, né? Não há limites para o que se veicula, de modo que aos usuários é imposta a obrigação de consumir e, portanto, experimentar um pouco de felicidade. O experimentar aqui tá, entre aspas, porque é como se eu estivesse experimentando um produto, né? A felicidade acaba sendo um produto vendido por meio de exemplos que eu dei ali, por meio da cirurgia, que eleva a autoestima, do curso que traz sucesso, do suplemento que traz ânimo e energia, enfim. Então, eu preparo o meu terreno aqui, o terreno do meu leitor, mas não é um conceito pelo conceito, tá? Não é só descrever coisas. Eu estou defendendo parte da minha tese de que, na minha opinião, o mercado está sendo mercado e vai ser assim. Não tem essa de dizer, porque... Isso na minha opinião, tá? Tu pode ter escrito outra coisa. Não tem essa de, as redes sociais devem mudar os algoritmos, né? Devem proporcionar bem-estar ao usuário. Na minha opinião, isso ser até ingênuo, na verdade, porque isso não existe, isso nunca vai existir. Não é esse o objetivo do mercado, né? O objetivo do mercado é lucrar, sendo para o bem ou para o mal, não importa a opinião, né? É assim que funciona. Então, eu te preparei o terreno, querido leitor, para agora eu te dizer que não há motivos. Considerando, aí vamos voltar lá na tese, né? Para te ver que há um planejamento de texto. Considerando o objetivo central das plataformas digitais, não há motivos, então, para condicionarmos a felicidade às interações. Se a gente for esperto, se a gente for autônomo no nosso pensamento. Quer ver como isso vai se cumprir nesse parágrafo aqui? Por outro lado, acredito eu que o usuário é quem deve ditar as regras da sua vida, não dos outros, né? Em minha visão, sempre demarcando a minha opinião, isso é importante no artigo de opinião, tá? Claro, não precisa ser exagerado, né? Em alguns momentos. Em minha visão, quando a felicidade pregada pelo capitalismo, que é o que eu comentei lá, pregada pelo capitalismo e pelas futilidades cotidianas incomoda, é dever do próprio usuário controlar as suas afetações. Não é a rede social que vai mudar o seu comportamento, os seus algoritmos, né? É o próprio usuário que quando ele se sente incomodado, ansioso, né? Enfim, vou controlar isso. Vejo que, aqui vai ser forte, tá? Mas é texto de opinião. Vejo que a falta de maturidade e de bom senso para medir a temperatura, metáfora, né? Das relações na internet, não só medir a temperatura das redes sociais, mas das relações, das interações, que é o tema, né? Vejo que a falta de maturidade causa aflições nas pessoas ao não entenderem o que, para mim, está muito claro. 2 pontos. O que para mim está muito claro? As interações nas redes sociais são majoritariamente, não é sempre, mas de forma majoritária, permeadas por interesses superficiais e comerciais. E estabelecer conexões profundas que realmente produzam os hormônios da felicidade exige um tipo de esforço que as redes sociais não são capazes de comportar. O olho no olho, o abraço e a presença. Então, eu estou explicando por que falta maturidade para medir, ou melhor, por que a falta de maturidade faz com que as pessoas se sintam aflitas, né?
diante das redes sociais, em relação à sua própria felicidade. Porque elas não entendem o que para mim está muito claro. As redes sociais é isso, elas são guiadas ali, permeadas por interesses econômicos, superficiais, comerciais, e estabelecer essas relações mais profundas que realmente produzam hormônios de felicidade de verdade, estabelecer conexões profundas exige um tipo de esforço que não é nas redes que a gente vai encontrar. É um esforço muito além de curtir, comentar, compartilhar. É um esforço do olho no olho, o abraço e a presença. Até faltou aqui aspas aqui no olho, tá? Que é uma expressão, para não ficar muito coloquial, né? O olho no olho é uma expressão que a gente usa para significa presença, né? A interação interpessoal mesmo, real. Então, até aqui eu tô te explicando, né, leitor? Eu tô te explicando por que eu penso assim. Por que a minha tese é de que, voltando lá, a minha tese na introdução é de que não há motivos para a gente condicionar nossa felicidade às interações virtuais. Porque é a gente que tem o controle da nossa vida, se a gente tivesse autonomia de pensamento. Só que até agora eu não trouxe uma voz externa que solidifique isso. O que é uma voz externa? Não precisa ser uma pessoa, nesse caso vai ser, mas algo que comprove essa minha tese. Não é que comprove, mas que fundamente. Pode talvez não comprovar, né? Por exemplo, uma filosofia não é que ela comprove, mas ela fundamenta, né? Ela dá as bases. Então, por essa razão, trago... vou até marcar com outra cor aqui, que é bem importante. Quem é que fundamenta a minha tese de forma geral? Por essa razão, trago à luz o que, ainda no século XVIII, o filósofo iluminista Immanuel Kant já refletia sobre a autonomia de pensamento. Então eu trago à luz uma reflexão dele. Qual é a reflexão? O indivíduo só alcança liberdade em suas ações, né, em suas escolhas, quando assume a responsabilidade de pensar por si mesmo, independente de outros. Então, eu só posso agir de forma livre nas minhas ações, nas minhas escolhas, sem depender da rede social, sem depender disso ou daquilo, quando eu assumo a minha responsabilidade de pensar por mim mesmo. Isso significa autonomia de pensamento. E aí, eu não vou fechar um parágrafo, eu não posso fechar um parágrafo com apenas, assim, né, uma ideia. Por mais que eu já tenha relacionado, né, por essa razão, justamente por tudo isso que eu discuti, eu trago à luz o Kant. Eu vou fazer uma conclusão desse parágrafo. Tal nível de criticidade é fundamental para não sucumbirmos às regras marqueteiras das redes vigentes. O que eu quero dizer com isso? Eu tô voltando ao tema. Então, na minha opinião, esse nível de criticidade, de autonomia de pensamento é fundamental para que a gente não caia nessa regra do marketing, né? Que existe, a gente não pode fazer nada, de que a felicidade está no consumo. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que a felicidade está na presença, no olho, no abraço, e cabe a nós, como indivíduos racionais, eu nem trouxe a palavra racional, né? Mas é realmente a ideia do Kant. Cabe a nós, como indivíduos racionais, escolhermos, né, o que de fato pode nos fazer feliz. É um texto, gente, que traz, então, uma tese. Vamos lá, voltando. Tese definida na introdução, defendida claramente, né, no desenvolvimento. Não importa se há micro, né, uma estrutura micro em cada parágrafo, se há a citação mais para o final, se há exemplo mais para cima. Isso não é uma questão que se deve discutir como a gente faz no Enem, tá? Porque depende muito do teu estilo de escrita. O que importa aqui em termos de estrutura é que exista uma tese bem clara, definida, e que ela seja defendida no desenvolvimento de forma clara e sem perder
de vista o tema. O tema precisa estar aparecendo na tua discussão, porque de fato nós estamos discutindo o que, afinal de contas? A felicidade nas interações nas redes sociais. Por mais que na minha estratégia argumentativa eu tenha escolhido primeiro conceituar parte da minha tese e depois eu chegar no meu ponto de vista central, eu não perco de vista a felicidade nas interações nas redes sociais. Isso não pode se perder, porque com certeza vai ter ali um desconto, tá? Segundo ponto. Há repertório aqui? Sim, mas novamente eu vou repetir. Não há aquela preocupação de repertório em relação ao tema. O que nós trazemos de repertório, nós chamamos de vozes que fundamentam a tese. Existe um critério que vale 1 ali em relação a isso. A gente discutiu na aula passada. Esse critério diz o seguinte: há vozes externas que fundamentem a sua tese? Bom, eu vou te dizer que há 2 vozes externas aqui que fundamentam as minhas teses em diferentes momentos. A voz externa primeira é a do exemplo, que eu tô dizendo que as plataformas como Instagram, TikTok e YouTube deixam evidente essa forma de comportamento nas redes sociais, na minha opinião. E aí, depois, para fundamentar a minha tese principal de que o indivíduo deve ser autônomo para poder escolher não ser dependente das redes sociais para ser feliz, eu trago daí uma filosofia. E olha a forma como ela é trazida, não é apenas assim, segundo Kant, o ser humano deve ser autônomo em seu pensamento. Não, se eu tivesse trazido dessa forma, ia ficar muito perdido. Então, são formas de dizer, né? Por essa razão, por tudo isso que eu estava discutindo, eu trago à luz, significa que eu trago a discussão, poderia até ser assim também, trago a discussão o que ainda lá no século XVIII, prof, eu não sei qual é o século. Tudo bem, daí tu não coloca, né? Eu coloquei aqui de forma intencional porque ele já é um filósofo iluminista que já pensa com esses ideais modernos, né? De autonomia de pensamento, de racionalidade. Então faz todo sentido eu falar dessa forma. Então, quanto mais tu sabe sobre não só a teoria, mas também o contexto que envolve essa teoria, muitas vezes ajuda. Por exemplo, citar o Bauman pelo Bauman pode não ser tão eficiente se a gente citar o Bauman dizendo que ele é um sociólogo contemporâneo que que reflete sobre muitas das nossas características que advêm da nossa relação com as redes sociais. A obra do Bauman é fundamentada exatamente nisso, né? Nessa relação que a gente tem individualista, competitiva, como que se diz aquela palavra de competição, de meritocracia, tudo isso fruto das nossas relações superficiais que acontecem ali a partir de 2010, mais ou menos, quando há uma popularização das redes sociais. Quando a gente conhece bem as coisas, os conceitos, às vezes os conceitos são muito simples, mas a forma como a gente traz contribui muito para a reflexão, tá? Bom, vamos para a conclusão. O que precisa ter da conclusão de um parágrafo de artigo de opinião? Tem nada a ver com o propósito de intervenção, né? Lembrando. Conclusão é o que? Reiterar. Puxar de volta essa tese, mas não de uma forma super sintética, né? Tipo, reitero que as redes sociais não têm influência no nosso comportamento. Não, a gente vai retomar de forma mais envolvida, ou seja, um resumo. Vocês vão perceber que, além disso, eu ainda trago uma outra filosofia que fundamenta ainda mais a minha tese, tá? Pode ser feito isso na conclusão? Sim, desde que faça sentido. E que tem espaço, né? A minha letra é pequena aqui, por isso que cabe bastante coisa. Assim, reitero que as redes sociais são, sim, grandes influenciadoras no desejo de felicidade. Por quê? Eu vou retomar esse porquê de forma bem o que eu defendi no primeiro parágrafo argumentativo. São influenciadoras no desejo de felicidade ao associar as interações superficiais e, em grande parte das vezes,
consumistas, ó, relações superficiais e consumistas, a ideia de bem-estar. Então, esse é o resumo do primeiro parágrafo argumentativo. Sim, são influenciadoras, porque associa ali, né, as interações à ideia de felicidade. Tá. Porém, aí vem o meu segundo momento, né? O porém tem relação ali com o por outro lado, que é o que eu trago, que é o que eu trago no meu segundo parágrafo argumentativo. Porém, essas mesmas redes não são de modo algum, tô enfatizando esse de modo algum, né? Determinantes no estado de espírito humano, embora muitos defendam tal absurdo. Para mim, isso é um absurdo. Gente, eu poderia só pular para cá, tá? Portanto, precisamos abandonar a ideia de que as redes e suas relações controlam-nos e dar a elas o lugar que lhes serve, a de facilitadores de conexões comerciais ou interpessoais e não de obstáculo para a felicidade. Foi isso que eu defendi no meu texto todo. A gente precisa abandonar essa ideia de que elas nos controlam, e sim são apenas facilitadores de interações, não de controles de felicidade. Só que ali, para eu reforçar ainda essa ideia de que as interações não são de modo algum determinantes no nosso estado de espírito humano, eu trago mais um fundamento. Ora, esse ora aqui é quase que uma interjeição, né? Ora, conforme Marco Aurélio, imperador cuja sabedoria e cujos infortúnios marcam sua história milenar, conforme ele, o bem-estar interior só pode ser alcançado por meio do que está em nosso controle, não cabendo aos fenômenos externos feri-lo. Por que essa ideia de que a gente só encontra a felicidade interior, o bem-estar interior, por meio do que está no nosso controle e não em coisas externas? Porque eu acabei de afirmar que redes sociais são coisas externas, né? Não são de modo algum determinantes no nosso estado de espírito. E alguém reitera essa ideia, né? Alguém confirma isso. Só que, talvez, só dizer que conforme o Marco Aurélio, o bem-estar é isso, talvez não ficasse tão produtivo se eu não tivesse dito quem o Marco Aurélio representa. Ele não é qualquer um. Ele é um imperador, foi, né, um imperador cuja sabedoria, cuja significa que é dele, né? Cuja sabedoria, foi muito sábio, e cujos infortúnios são problemas de vida, marcam sua história, que não é qualquer história, mas é uma história milenar, um pouquinho depois de Cristo, imperador romano. Isso é importante considerar. Eu tô te falando isso até para te ter repertório para outros contextos, tá? É importante a gente mencionar, porque olha só, uma pessoa que era muito sábia e que ao mesmo tempo sofreu muito na vida, teve muitos infortúnios de guerras, de doenças, enfim, de mortes de filhos. Mesmo assim, ele dizia que a paz interior só pode ser alcançada por meio daquilo que está no nosso controle, não com fenômenos externos. Então, olha só, essa pessoa super importante, sabe, que sofreu muitas coisas na vida, está dizendo isso? Ora, ele está fundamentando, então, né, de certa forma, a minha opinião. São formas de trazer repertórios que vocês mesmos conhecem, eu duvido que vocês não saibam quem é Marco Aurélio, mas que, às vezes, quando a gente traz de qualquer jeito, não contribui muito. A gente precisa pensar, né, como que eu vou trazer? Primeiro, eu gosto muito de pensar assim, quando eu tô pensando num repertório que seja uma pessoa, um pensador, um filósofo, um historiador, qualquer pessoa que seja, eu penso, primeiro, o que de fato essa pessoa representou, sabe? Por exemplo, Djalma Ribeiro, né? Em vez de eu trazer só uma citação da Djalma Ribeiro, que é uma brasileira, eu preciso pensar, pô, quem é essa mulher? O que ela representa? Ela é uma mulher negra que se destaca na academia brasileira.
né, que tem uma obra vasta, né, sobre as relações de racismo na sociedade brasileira. Então, eu não vou trazer uma citação descontextualizada, eu vou mostrar como ela é importante para a discussão, né, como ela traz uma relevância nessa discussão que eu tô fazendo. Não tô dizendo que seja obrigatório, tá? Só tô te ensinando uma forma mais produtiva ainda de trazer alguém para tua discussão que vai demarcar ali uma autoridade ainda maior, nem digo autoridade, mas uma credibilidade para aquilo que tu tá falando, beleza? Então, mas finalizando aqui, essa citação, esse momento aqui do Marco Aurélio não é obrigatório e também não ia fazer falta, tá, gente? Poderia, como eu falei antes, ó, vou até riscar aqui. Poderia pular dessa parte do absurdo aqui e já pular pro portanto. Ia ficar uma conclusão também completa, mais curta, porém completa, com toda a retomada aqui do meu posicionamento. E ao mesmo tempo até trazendo uma coisa que também cabe, né? O que a gente precisa fazer então? Mas por que eu tô dizendo que precisamos abandonar a ideia de que as redes e suas relações controlam-nos? Porque isso foi exatamente o que eu defendi, de que as redes não nos controlam. Então, a gente precisa abandonar essa ideia. Mas propor algo não é obrigatório, tá? É facultativo. O que importa é a gente trazer aquilo que foi discutido de forma resumida, mas de forma completa. A gente não vai retomar só parte da nossa ideia, a gente precisa retomar toda a nossa ideia, porque a conclusão tem essa finalidade, certo? E aí tu consegue entender o meu título, vendo pelas lentes da maturidade. Até é uma metáfora, né? Porque lente no concreto é uma lente. Mas eu tô vendo por uma outra perspectiva. Poderíamos colocar aqui, vendo pela perspectiva da maturidade. Poderia ser vendo pelas lentes da autonomia de pensamento. Vendo pelas lentes de Kant. Aí é um outro tipo de título, né? Um título que traz uma referência trazida no texto que tem relação com a minha tese. Então, os títulos poderiam ser diversos aqui, tá? Mas, analisando esse título, ele é coerente com a minha tese, ele resume de fato a minha tese, só que eu tô usando um tipo... Então, o tipo de título daqueles que a gente viu na aula de títulos é aquele que traz só o resumo, é o tipo número 2, é só o resumo da minha tese. Não está trazendo referência externa e também não está trazendo palavra-chave do tema, tá? Mas poderia trazer. Poderia ser, por exemplo, felicidade nas redes. 2 pontos. Vendo pelas lentes da maturidade. Eu não curto títulos muito grandes, tá? Mas poderia ser, desde que ele fique centralizado, né? Não dê uma ideia de que tá ocupando a linha inteira. Ele precisa ser centralizado. Poderia ser também felicidade nas redes, 2 pontos. Dependência ou maturidade? Uma pergunta que a minha tese vai responder. Poderia ser também felicidade nas redes, 2 pontos. Uma questão de maturidade. Palavra-chave do tema. E meu posicionamento, né, mais claro ainda, né, no título. Daí eu tô entregando de bandeja qual é o meu posicionamento. Mas enfim, né? Mas pra gente entender, relembrar aqui algumas questões de título que foram abordadas na aula de títulos. Então é isso. Analisado esse texto, vejam que foi abordada aqui a estratégia argumentativa do conceito mais opinião, mas isso é porque é um estilo meu de texto. Eu gosto bastante dessa estratégia, mas não é a única e não é a mais correta, tá? A gente pode fazer o porquê, a gente pode fazer o contraponto também, né? E que dá muito certo também. A única coisa que eu digo para ter cuidado é que nesta estratégia específica, repito, a parte do conceito não é uma mera descrição. É um parágrafo argumentativo em que a gente vai trazer parte da nossa tese sendo conceituada para preparar o terreno, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer todo o tema ali sendo discutido da mesma forma, beleza? Então ficamos por aqui e até a próxima!